Então você está escutando a pessoa diz, olha, eu tentei me matar ontem e tal, e você, né, ficar sereno desse processo. E aí muita gente imagina, por exemplo, que essa serenidade eles traduzem como frieza, quando na verdade não é. Então, esse é o grande problema. Porque, e é engraçado porque você usou um termo que eu gostei bastante, que é o elevado de consciência, que é algo que a gente fala muito aqui. Né? E achei legal saber você trazer a compaixão para esse lugar. Né? Sim. Só que o problema é que a gente vive, eu acho que tem um coletivo que ele é perigoso, porque quando você começa a ter esse elevado, infelizmente a maioria não está aqui, está no outro lado. Sim. Então você começa a ser rotulado, eu brinco que, estava até conversando, o mais difícil da elevação não é saber o que fazer, é aguentar quando você está fazendo o que os outros vão falar, porque todo mundo, pô, mas você é frio, hein? Sim. Não sou frio. Sim, é isso. Eu estou te ajudando, eu quero te ajudar, mas você não quer ser ajudado. Hoje eu entendo isso, hoje eu parei para perceber o quanto... Para mim, a cura só existe se a pessoa quiser ser curada. Então, eu faço até uma brincadeira que, às vezes, a pessoa com problema é como se fosse um redemoinho. Sim. O que eu brinco muito num outro trabalho que eu faço com as pessoas é cuidado, vai até um pedaço, porque dependendo de onde você pisa, você não sai mais. Você vai ser sugado e você vai. Sim. Mas o rótulo é muito Então, complicado. a compaixão é uma coisa muito bonita, porque um sinônimo de compaixão é cuidado. Né? E você acha assim, que hoje, mediante a toda essa comunicação artificial, digital, que é muito veloz, tá? É muito veloz. E nós estamos conseguindo dar conta e deixando de ser quem somos para ser o que essa comunicação, essas respostas sejam de alma... Entende o que eu estou falando? Porque eu posso imaginar, por exemplo, assim, que o que a tecnologia, ela, como tudo tem de uma ferramenta, tem seu lado. Eu vou até só pegar, se me permitir acrescentar, que como você falou justamente dessa parte frontal que está indo buscar, eu vou chamar de filtro, e está filtrando muito pela sua segurança, né? Eu entendo um pouco isso. O que eu acho que você está querendo trazer, né, que a gente está vivendo é um excesso de informação sobrecarga. Externa também, que agora, ouvindo você, está batendo com o seu interno, e aí está passando no meio, está vindo assim, o guarda está dizendo, para que eu não sei nem do que você está falando. Então, na verdade, assim, nós estamos criando um mundo muito perigoso. Muito. Né? O que acontece quando eu falo, por exemplo, no livro sobre o cérebro reptiliano e o subtítulo diz assim, dê amor ao seu cérebro réptil, significa que nós estamos totalmente desconectados do aspecto da nossa natureza biológica. Né? Nós somos o único animal, da espécie animal, que nos desconectamos da nossa natureza. Por exemplo, uma mãe, na época dos caçadores e coletores, né, 10 mil anos, ela pegava um filho, botava no seio e ele amamentava. E ela fazia isso de forma extremamente natural. Hoje, uma mãe precisa ler um livro de 200 páginas para dizer como que eu amamento. Né? Então, se você pegar, por exemplo, a indústria farmacêutica, por exemplo, ela vai trabalhar em cima das substâncias químicas liberadas pelo cérebro reptiliano. Dopamina, endorfina, serotonina, tudo isso. Então, o que acontece? Se está precisando liberar lá, significa que nós estamos desconectados da nossa natureza. Aí tem um escritor chamado Dean Burnet, ele escreveu um livro chamado Cérebro Idiota. Legal. Mas eu não gosto desse título, mas tem um livro... Ele foi traduzido também. Mas o que ele quer dizer com cérebro idiota? Só para chamar a atenção assim. Ele está dizendo o seguinte, o teu cérebro reptiliano ele está te informando que o sono é fundamental. Ele está dizendo, cara, as doenças surgem e as desconexões, né, até da própria racionalidade do pensamento mais elaborado, ele não acontece quando você está ainda no estado assim meio de topor, que não dormiu bem, né? Então ele diz assim, o teu corpo biológico, a tua estrutura reptiliana está dizendo aí, o círculo circadiano, né, que vai te orientar para isso, né? Cara, dorme 8 horas para você ter um sono reparador, para que amanhã você acorde mais vital, que você consiga fazer bons negócios, que você consiga ter bons relacionamentos e tal. Isso a nossa essência está dizendo, né? Só que o cérebro idiota, ele vai dizer o seguinte,
eu vou ficar mais 1 hora aqui no TikTok, né, rodando esse processo, né? Aí o que acontece? Ao invés de eu dormir o sono reparador, eu vou acabar, por exemplo... Traz mais informação. Mais informação. E eu não sei se você sabe, tem um fenômeno muito interessante no cérebro, que é o seguinte, tem uma historinha que eu gostaria de contar para elucidar isso. Primeiro porque você aprende no não fazer, e não quando está fazendo. Olha que interessante isso. Então, a neurociência diz que você aprende, ou o teu cérebro aprende quando você não está fazendo, não quando está fazendo. Então, quando você estuda um livro... por exemplo, Isaac Newton foi um grande físico que descobriu a questão da mecânica, da gravitação, da ótica e tal. E ele um dia estava em Cambridge lá e encheu o saco, né, de tanta informação, porque estava tentando descobrir a fórmula da gravitação, né? Até ele foi muito condenado por isso, porque ele usou um termo que tinha a ver com gravidez, então eles diziam que ele tinha uma conotação sexual, né? Mas, na verdade, gravidez... O cancelamento da época, já estava sendo cancelado. Já estava sendo cancelado. Na verdade, gravidez é um termo que significa peso. Por isso, gravidade é peso. Por isso que uma mulher grávida tem peso, não tem? É peso, o peso do bebê. E o bebê acaba caindo uma hora. Acaba caindo porque é na gravidade. Então, Isaac Newton quer saber de uma coisa, vou dar uma volta, né? Aí ele saiu pelo campo lá e sentou embaixo de uma macieira. Aí, de repente, pum, uma maçã caiu dentro na cabeça dele. Aí ele disse, eureka, achei. Só que é uma historinha, mas assim, no meu entender, na verdade, quando... Por isso que também o Daniel Kahneman, no Rápido e Devagar, diz assim, se você quer buscar elucidação de problemas emocionais e de situações da vida, saia caminhar. Mas não saia caminhar com meta. Eu vou caminhar 1 quilômetro. Aí você perdeu a conexão. Saia caminhar usufruindo daquele... Aí o cérebro vai te trazer os reconhecimentos que está lá na profundidade. E é interessante que quando a gente tem bastante insights, é debaixo do chuveiro, quando a gente desliga. É isso, essa é a ideia. Né? Não é por acaso que Sócrates, de Aristóteles, né, saíram caminhar por Atenas. Agora entendi, faz sentido, eu faço muito... para mim, a prática esportiva, engraçado, às vezes não é nem só o caminhar, às vezes ir para uma academia, para mim, é um negócio que... Isso, perfeito. Tanto é que as pessoas me perguntam assim, mas que hora você vai? Eu falei, não sei. É isso. E às vezes eu entrar num bloqueio, até minha mulher já sabe, eu levanto, boto um tênis, falou, você vai na academia, né? Eu falei, vou. Falei, tá bom, você tá precisando pensar, né? Eu falei, tô, aí eu vou.